Povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já aproveitar essa oportunidade de convidar para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Hoje eu estou com o cara do gospel no Rio de Janeiro, Nilton Barros. Seja bem-vindo ao Papo com Menê. Eu me senti até honrado agora que o cara do gospel do Rio de Janeiro. Vou apanhar de um monte de gente, hein? Menê, é um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Eu tenho visto aí as gravações e tem sido muito lindo mesmo. Parabéns pelo projeto. Tudo que você tem colocado à mão tem literalmente prosperado. Deus está no negócio. Amém, amém. Pô, eu fico muito feliz. E assim, o que você tem visto de novo? O que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos? No meio da mídia, tem alguma novidade aí que você possa, sei lá, um spoilerzinho? Sim, tem. A gente está no ar, né, na Agathos Play, né, que é uma novidade muito bacana. Inclusive, quero mandar um beijo gigantesco para os nossos diretores, entendeu? Para os editores da rede Agathos, que começamos ali o Sala Musical na TV. Sim. E gravamos 12 episódios, 12 programas, né? Que é uma temporada. Começou já agora no dia 12 de... Começou em 12 de agosto. Sim. Entendeu? Já tá no ar já lá no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo. Inclusive tem um que você está participando aí. Sim, claro. Isso, já deixa o link aqui vou deixar o link para o pessoal baixar o aplicativo da Agathos. E junto com o programa da TV, nós já estamos começando a preparar o podcast também, que é o SalaCast, né, que a gente quer fazer, e entre outros projetos que a gente tá amadurecendo a ideia, né? Sim. Porque é muita coisa e o mercado ele é tão grande, né? Tão expansivo que a gente tá tendo ideias e passando para os produtores poder criar com a gente. Você pode falar desse SalaCast que você falou? Como é que seria esse SalaCast? Seria uma entrevista? Seria debate? Seria o quê? Então, o SalaCast, a gente quer... eu tô falando SalaCast, mas eu nem sei se o nome será esse ainda. Sim. Esse tá como nome provisório. Para o pessoal poder entender em casa, quando a gente tem uma ideia... Eu até aprendi agora, depois que eu entrei na TV. Você tem que registrar a obra, tá? Não sabia, gente. Por isso que a gente tem que estar aprendendo sempre. Então, quando você tem uma ideia, você registra essa obra no registro de obras. E aí, o que acontece? Depois você vai desenvolvendo essa ideia. E a gente coloca o nome provisório se você não tiver um nome já pronto para aquele projeto. Então, a gente colocou como SalaCast para a gente poder ter uma ideia do que a gente queria desenvolver. A princípio, o nosso podcast do Sala Musical seriam 2 pessoas que seriam fixas, né? Sim. 2 pessoas no podcast com 1 ou 2 convidados. Então essa tem sido a nossa visão. Parece que o nome se usa host, né? Seria uma pessoa que apresenta e o host seria uma outra pessoa, é isso? E seria como se fosse um convidado permanente, né? Sim, sim. E com um convidado a mais. É sim. Isso aí mesmo. Que é o apresentador, o host e o convidado. E a ideia seria o quê? Um tema específico? Então, a ideia que a gente tá querendo tirar seria a gente ir além do... Como o nosso maior público hoje é o público da música, né? Cantores, e a gente quer ir além disso. A gente quer trazer produtores musicais, compositores, a gente quer trazer produtores de vídeo, a gente quer trazer o pessoal que está por trás dos bastidores, para poder falar um pouquinho sobre tudo isso que acontece. Porque quando você que está em casa, acessa o YouTube e vê um clipe lindo, inclusive os clipes do Carlos Meneleu, você vai assistir, você vê ali o artista brilhando na música, mas por trás daquela produção existe uma equipe, né? Que pensou no clipe, que pensou na locação, que pensou na coloração, que pensou em tudo para aquele clipe ir para o ar, né? Sim. Então a gente quer trazer para esse bate-papo destrinchar um pouquinho sobre os bastidores.
Aham. E, por exemplo, a pessoa gravou uma música de sucesso, como, por exemplo, a música Alívio. A gente poder trazer o compositor, mesmo ele sendo cantor, óbvio que a gente vai acabar esbarrando, né? Falar sobre a música, sobre como é a vida do cantor, mas a gente vai querer falar muito mais sobre o processo de composição, porque cada um tem um processo de composição. Sim. E aí a pessoa poder falar assim, ó, meu processo de composição é tal, é assim, dessa forma, eu penso desse jeito, e a gente poder compartilhar e dividir um pouco de experiência. A nossa ideia é poder dividir um pouquinho dessas experiências para a pessoa saber o que tem nos bastidores quando você escuta uma canção no Spotify e assiste aquele clipe, né, no YouTube. Então, você entender todo aquele processo, gente, como é que foi pensado, tudo isso. E a gente também pensa em fazer muito esses bastidores gravados também, além do podcast, a gente poder fazer... A ideia desse podcast seria ao vivo? Não, a gente vai ser gravado, mas gravado o vídeo. Sim. Assim, de ir até o local. Vamos dar um exemplo. Ir no estúdio e ver o processo que o produtor musical, o arranjador tem de criar a base e depois o baterista colocar e a gente poder mostrar como é um processo para compor uma música que a gente escuta no Spotify, sim, entendeu? Como o cara parou para poder compor aquilo, como é que ele fez, porque hoje existe tantos processos de criação, porque tem pessoas que acordam, Deus dali a inspiração e ele escreve. Tem outros que você junta, uma galera que eu também acho muito bacana, você junta para compor. Então todo mundo está no mesmo propósito para compor e ali começa a administração e as composições vão saindo. Eu acho isso muito bacana, muito proveitoso você dividir composições também. Então você ter esse processo de composição é algo muito bacana e ali surgem vários tesouros, várias pedras preciosas. Então a gente quer mostrar esse processo para as pessoas, para saberem como é que acontece. Como a gente faz uma receita. Sim. Quando você pega ali um bolo de chocolate maravilhoso, recheado, aí você pega a receita, como é que você faz o passo a passo. Entendeu? Então a gente quer mostrar isso para as pessoas como é o bastidor. Então também é um projeto que a gente quer trabalhar em conjunto, um com o outro. Sim, e até esse momento que você está vivendo hoje, como que foi o início do Newton Barros na mídia gospel? Como que começou isso? Né? A gente é importante para as pessoas que estão começando, as pessoas que fazem parte também, conhecer esse processo. Como é que foi o início do Newton Barros no gospel? Então, o Newton no gospel surgiu assim muito despretensioso. Não foi nada programado, nada projetado. Às vezes as pessoas pensam que você tem um padrinho no gospel, você tem alguém que te indicou, ou que foi uma referência para você ser, sim, o que você é hoje e tudo. Incrível que pareça, não. Hoje a gente tem muitas referências, sim, porque pra gente desenvolver um trabalho com excelência, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa assistir muitos outros vídeos para você poder ir desenvolvendo um trabalho que você está exercendo. Sim. Mas a minha entrada no gospel foi muito... um direcionamento de Deus e eu não pensava nisso. O que aconteceu? Em 2015 eu era casado e meu casamento acabou e isso destruiu a minha vida de uma forma que eu entrei em depressão, entrei numa depressão muito, muito forte e eu achava que tudo tinha acabado. Afinal de contas, eu nasci e fui criado dentro da igreja, sou filho de pastor, eu era líder de departamento, de ministério de louvor, de tudo. Já trabalhava na música, mesmo sendo a minha formação é biomedicina, eu sou biomédico, mas eu já trabalhava, já tinha essa visão dentro da igreja, mas muito, muito local, né? Na minha igreja onde meu pai pastoreava, então eu tinha liderança ali dentro. Então, quando o meu casamento acabou, ali para mim foi algo que me feriu muito, me machucou demais, de uma forma muito grande. E eu perdi o gosto por tudo.
A pessoa que entra numa depressão, ela perde o gosto de tudo, de viver, de trabalhar, de tudo. Mesmo, então, eu perdi o gosto de tudo e eu não queria ir para a igreja porque além de eu ser um ministro de louvor, eu também era ministro da palavra. Então, eu pregava em congresso, pregava no Rio e fora do Rio. Então, tudo aquilo ali para mim era como se fosse algo de vergonha, algo de muita derrota para minha vida. E eu não sabia lidar com aquilo, até porque o meu olhar diante de alguém que se divorciava era um olhar muito crítico. E, de repente, aquilo que eu criticava, eu estava vivendo. Então, para mim, era algo que eu não aceitava de mim mesmo. Então, quando tudo isso aconteceu, eu passei meses sem ir para a igreja, eu já tinha entregue todos os meus cargos, já não exercia mais nada, e eu estava em casa, não ia para a igreja. Os meus pais também já não me forçavam mais a ir, porque eu tinha vergonha de ir. E aí uma certa amiga minha, uma grande amiga minha, que é a Sheila de Calafiore, ela chegou para mim e falou assim: Newton, você vai numa igreja comigo lá em Niterói. E eu falei assim, eu não vou, porque eu fui nascido e criado aqui na Zona Sul do Rio. Então, toda essa região da Zona Sul, Barra, Recreio, essa parte aqui toda, Jacarepaguá, o pessoal já me conhecia, eu ministrava nessas igrejas sempre. Então, eu não queria ir em nenhuma igreja, porque a maioria dos pastores já me conheciam. E aí eu falei que não queria nada, não ia. Ela falou assim, não, a gente vai numa igreja de Niterói. Aí a primeira coisa que eu perguntei, o pessoal lá me conhece? Porque quando eu ia numa igreja, mesmo sem ser convidado, e o pastor me conhecia, eu sempre recebia a oportunidade para ministrar pelo menos um louvor. O Niltinho está aqui conosco. Niltinho, dá para cantar um louvor? E eu sempre ia ali e ministrava. E como eu estava naquela situação tão destrutiva na minha vida, eu não tinha ânimo de cantar, de fazer nada. Eu me senti destruído, acabado. E aí foi quando ela insistiu e falou assim, essa igreja que a gente vai lá em Niterói, tá tendo uma campanha que um amigo me convidou e eu quero muito levar você lá, mas ninguém te conhece lá. Eu falei, você tem certeza? Ninguém me conhece? Tenho certeza. Falei, então tá, então eu vou com você, depois de muita insistência. Ela falou, então eu vou com você, e eu fui para Niterói com a Sheila. Quando a gente chegou lá na igreja, era uma igreja pequena, uma igreja pequenininha, e a gente pegou um trânsito enorme na ponte Rio-Niterói, porque choveu muito, era um final de semana, e quando a gente chegou, já estava, acho que na metade para o final da pregação da igreja. E a igreja lotada, a gente ficou em pé lá atrás. Nisso que estava em pé, a missionária que estava pregando ali, ministrando a palavra naquela noite, ela chegou assim, ainda pregando algo de Deus que eu recebi de Deus naquele momento. Ela chegou e falou assim, jovem, você que está aí de blusa azul, eu estava com a blusinha azul, vem até aqui à frente, porque Deus falou comigo essa noite que você viria aqui hoje. E eu me assustei, né? Falei assim, mesmo sendo nascido praticamente dentro do berço cristão, de igreja pentecostal, creio em profecia, sim, entendeu? E eu me assustei naquele momento. E eu levei um susto, eu falei, mas ela disse que ninguém me conhecia aqui. E ela chegou e falou assim, Deus falou comigo essa madrugada que você estaria aqui. E Ele tem algo novo para a sua vida. E quando ela falou assim, vem aqui à frente, eu fui sendo ministrado por Deus. Mas aquele momento daquela ministração de Deus, até eu chegar no altar, era como se muita dor que eu estava sentindo na alma fosse sendo arrancado. E eu comecei a chorar. E quando chega o momento que você não consegue mais chorar, porque você parece que vai gritar de dor. É uma dor na alma que só quem sentiu essa dor sabe. E o que acontece? Eu estava ali, quando eu cheguei, já praticamente no altar, eu já estava praticamente de joelho. Ela veio, se ajoelhou do meu lado e me abraçou. Quando ela me abraçou, Deus usou ela ali naquele momento e falou o seguinte, filho, eu não posso entrar obrigado no coração daquela, mas do teu coração eu cuido. Então, assim, eu tive a certeza de que Deus estava cuidando de tudo naquele momento.
A gente só vai entender as perdas que a gente tem no caminho depois que a gente passa pelo processo. Quando a gente está no processo, a gente não entende as lutas, as dores que a gente enfrenta. Depois a gente vai entender tudo isso. Entendeu? Pessoas que vão passar pelo nosso caminho, que vão passar por uma situação como a gente passou, e muitas das vezes a dor que ela está sentindo é tão grande que ela quer se matar, que ela quer destruir tudo, e você passou por aquela dor. Tem um louvor que fala que só entende de lágrima quem já chorou. E é uma grande verdade. Eu criticava algo porque eu nunca tinha sentido aquilo na pele. Então, quando eu sentia aquilo na pele, eu via a dor que eu sentia e a dor que os meus irmãos sentiam quando acontecia algo como isso, e eu não tinha essa compaixão, porque eu nunca tinha vivido isso. Quando eu passei por essa experiência, que é uma experiência que eu não desejo para ninguém, foi quando eu entendi todo o processo que eu estava vivendo. E não foi da noite para o dia, foi um processo que levou anos para poder ser tratado. E ali foi quando Deus chegou para mim e falou assim: olha, abre a tua mão que eu estou colocando um diamante em tuas mãos. E esse diamante, se você seguir o passo a passo do que eu estou te falando, ele vai brilhar, ele vai lapidar e você vai entrar em portas que nunca imaginou entrar, e eu vou mudar completamente o rumo da tua história. Você vai ser completamente mudado. E ali eu saí daquela oração. E outra coisa, aquela missionária chegou e falou assim: ó, em 15 dias eu te darei um sonho, e nesse sonho eu te darei uma estratégia. Se você seguir passo a passo cada estratégia que eu te der, e nunca esquecer que a honra e a glória é minha, eu te farei entrar em lugares que você nunca imaginou. E eu guardei aquela palavra dentro do meu coração. Com 15 dias, literalmente 15 dias, Deus deu um sonho onde eu via eu sentado num banco de escola com um quadro branco, dividido ele em três partes, onde botava de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, eram 15 instruções. E ali, na primeira instrução era: você vai apresentar um programa de entrevista. A segunda era: o nome do programa será Sala Musical. E cada coisa que ia passando ali, e eu não tinha noção disso. Quando eu peguei e comecei a criar o Sala Musical, em 2016, foi quando eu achei que eu congregava numa igreja que tinha 32 congregações. Eu achei que a ideia do Sala Musical era para mim poder reunir o Ministério de Louvor das congregações para a gente bater um papo como a gente está fazendo aqui agora. Sim. E eu colocar no YouTube. Na época nem tinha o canal do Sala Musical no YouTube. Era o meu canal que eu usava para poder fazer tudo isso. Eram as minhas redes sociais. Eu não criei uma rede para o Sala Musical porque eu não tinha uma visão de crescimento. Não era isso que estava na minha mente. Afinal de contas, eu já era um biomédico e eu trabalhava em clínica. Então, eu tinha uma carreira já estável, direitinho, e eu não imaginei que eu fosse migrar de um lugar para o outro. E aí foi quando as coisas foram aumentando, foram crescendo, e Deus chegou para mim e falou: eu te quero integralmente para mim, no projeto que eu criei para você. E eu falei assim: Senhor, eu não tenho coragem de pedir demissão, não sei como fazer, porque eu preciso trabalhar para sustentar o Sala Musical. Como é que eu vou sair do trabalho e viver do Sala Musical que não me rentabiliza nada, nem R$1? Eu tenho que trabalhar na clínica para poder sustentar o Sala, não é o inverso. Então, se eu sair do emprego, eu não tenho mais dinheiro para nada, nem para poder investir no Sala Musical. E Deus falou assim: eu te darei estratégias. E essas estratégias vão mudar a tua história. E hoje a gente vê o que Deus tem feito em 6 anos. A gente fez um projeto, né, que tudo a gente tem que planejar, orar, buscar. E hoje a gente está integralmente, né, já tem 2 anos, vai fazer 3 anos que a gente está integralmente só dentro do Salão Musical, e o que envolve as empresas que envolvem o Salão Musical. Então, assim, foi dessa forma que eu entrei dentro do gospel. E eu entrei dentro do gospel a partir da Fabi, que foi uma cantora que tinha, na época, em 2016, tinha assinado contrato com a MK. E eu comecei a despertar de, poxa, vamos entrevistar. Eu tinha entrevistado, inclusive a Fabiana, que você também entrevistou aqui, sim. Foi a nossa segunda entrevistada do Sala Musical. A nossa segunda entrevistada foi ela, porque a gente é amigo desde infância e cantávamos juntos no Ministério de Louvor, e ela tinha gravado um CD.
E a minha visão era a seguinte, era sempre da minha igreja. Então eu vou entrevistar os artistas que são da minha igreja, que são os amigos próximos. Eu nunca tinha pensado, vou entrevistar a Aline Barros, vou entrevistar os artistas grandes. Para mim isso era algo muito longe, que eu achava que não iria alcançar. Entendeu? E aí foi quando, a partir da Fabi, ela tinha assinado com a MK e ela aceitou dar entrevista pra gente. E ali a Marina perguntou se podia colocar nas redes da MK, e ali a gente sentiu a necessidade de que precisava criar as redes do Sala Musical. Nós criamos as redes do Sala Musical e ali começou a expandir. Aí dali a gente foi para outras gravadoras, fomos entrando em todas as gravadoras de uma forma que foi Deus que apresentou. Às vezes as pessoas perguntavam, se você tem um padrinho, alguém que te indicou para você fazer, e eu dizia assim, não, foi Deus que foi abrindo o caminho, foi usando um, outro, e a gente foi entrando, foi criando relacionamentos, e ali Deus foi forjando de uma forma muito linda tudo que a gente tem vivenciado hoje, e até o ponto de, em 2019, a gente ter sido indicado ao Troféu Gerando Salvação, que é a maior premiação da música gospel no Brasil. E eu lembro que um ano antes eu estava assistindo o Troféu Gerando Salvação pela internet, e o meu desejo era apenas de poder assistir ele lá, presencialmente. Não era nem de ser indicado ou de ganhar um prêmio ou alguma coisa. Era apenas de um dia eu conseguir assistir pessoalmente. E de repente, no ano seguinte, a gente entra como um dos indicados. Foi algo que encheu demais o meu coração, de uma forma que eu não esperava tudo aquilo. E a gente agora, todos os anos, sendo convidado de honra, entendeu? Sendo honrado com tudo que eles fazem, sendo uma mídia que é conhecida não só no Rio, mas no Brasil, em crescimento. Então é algo que alegra demais o nosso coração em saber que tudo isso surgiu lá do pequenininho de uma palavra profética, que Deus falou que ia fazer, e a gente hoje vivenciar isso, e nunca esquecendo de que toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. E assim, nessa caminhada aí, eu acredito que você tenha, com certeza, obviamente, enfrentaram vários tipos de desafios, né? Na verdade, você deixar a carreira de biomédico para seguir nessa caminhada já foi uma decisão importantíssima, né? Qual foi o grande desafio que você teve? Claro, um desafio já foi mudar, né? Totalmente de área. Mas qual foi o grande desafio nessa caminhada que você pode compartilhar com a gente aqui? Da troca da... Não, depois da troca. Eu acredito que, como você falou, né? A troca foi um grande desafio, né? Mas assim, durante essa caminhada, qual foi o grande desafio que você teve? Então, eu tive alguns desafios que eu até falo para as pessoas quando vêm no nosso escritório. Eu falo assim, olha, a carreira na música ela não é fácil, mas se você não tiver um alvo, se você não falar eu quero chegar lá, você nunca vai chegar. E quando eu entrei no mundo gospel, eu encontrei muitas pessoas que desanimavam, que olhavam para mim e falavam assim, você é louco, como é que você vai fazer um negócio desse? O gospel não dá dinheiro, você não vai conseguir viver do gospel, a música gospel não funciona. Eu conheço muita gente que começou no mesmo fogo que você, que é fogo de palha, que vem com tanta força, mas depois para no meio do caminho. Eu tenho muitos anos de experiência e vi um monte de gente vir e desistir no meio do caminho. Eu fui humilhado, eu fui pisado. Estava num evento e teve uma pessoa muito importante do cenário gospel que me humilhou, dizendo assim, a pior entrevista que a gente deu na vida foi para o Sala Musical. Então, e ali foi tudo para desanimar a jogar. Eu cheguei em casa extremamente arrasado, destruído, quando eu ouvi aquela palavra de uma pessoa que era tão importante dentro do cenário da música gospel no Brasil. Mas aquilo me serviu de combustível, porque quando eu cheguei em casa,
eu contei pro meu pai o que tinha acontecido e eu falei assim, eu ainda não tinha largado a medicina. Sim. Eu tava na área da saúde e tava no meu tempo vago gravando o Sala Musical. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu não nasci para isso, para comunicação. Eu me formei, eu sou um biomédico, eu vou trabalhar com isso e eu vou largar esse negócio que está me cansando. Só estou gastando dinheiro e tendo estresse. Então eu não quero mais isso. E aí meu pai chegou para mim e falou assim, filho, se ele falou que você era o pior, você pode ser o melhor amanhã. Você pode melhorar. Agora só vai depender de você. Ou você recebe a palavra de derrota deles e você se torna literalmente o que eles falaram, um fogo de palha, um derrotado, isso, aquilo, outro, ou você pode transformar tudo isso em algo que vai ser uma estratégia para você ser referência. Sim. E aí, aquela palavra que meu pai me deu foi um impulso, foi literalmente a gasolina para mim poder prosseguir. E aí foi aonde eu falei assim, pai, tu me chamou para isso? Eu sei que a caminhada não é fácil, porque eu não tenho padrinho, eu não tenho quem invista em mim, eu tenho que investir em mim. Então, se tu não investir em mim, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu sou novo, eu sou um comunicador novo e tudo, não tenho experiência, não sou formado na área hoje, que a gente estuda e trabalha na área porque a gente precisa se especializar no que a gente está trabalhando. Mas na época não. E aí eu falei assim, então tu precisa me mostrar o caminho que eu preciso seguir. Hoje eu falo que o meu pai no gospel, que me orienta muito, eu fico até emocionado quando eu falo isso, se chama Roberto Azevedo, do Super Gospel. Ele é um cara, eu fico emocionado quando eu falo, sabe por quê? Porque foi um cara que olhou para mim lá no início do Sala Musical e ele me viu grande. E quando ninguém me via, ele já tendo o maior portal cristão do Brasil, que é o Super Gospel, que tem 22 anos, ele olhou para mim e me viu grande. Ele foi a primeira pessoa que viu a minha empresa real. Ele conseguiu enxergar a minha empresa muito mais do que eu. Sim. Ao ponto dele chegar e falar assim, Betinho, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Enquanto muitas das vezes as pessoas estavam esperando ver a minha queda, eu tive o apoio dele, que foi o cara que me orientou e falou assim, você tem que seguir aqui, o caminho é esse, para você ter sucesso. E a outra pessoa que dentro do gospel comprou a briga junto comigo, que vestiu a mesma blusa que eu, foi o Rafael Teodoro. O Rafael Teodoro foi o cara que olhou para mim e falou assim, precisa-se abrir uma agência. E eu falava assim, mas eu nem sei como é que faz isso. E ele, eu sou jornalista, então vai fazer dessa forma. E foi quando a gente começou a montar uma estratégia para poder fazer o negócio andar, e a gente começou a tirar aquilo do papel. E foi aí quando eu comecei a ver as coisas sobrenaturais acontecendo, porque Deus estava encaixando as pessoas que estavam ali. Então eu fui muito impulsionado. Porque quando eu comecei a ver as coisas crescerem, eu era muito emocional. E eu precisava de alguém em linha dura para poder, quando eu estava voando, puxar meu pé para o chão. E o Rafael Teodoro foi essa pessoa, que até hoje o pessoal fala assim, cara, o Rafael Teodoro é muito crítico. E eu falo assim, eu amo o Rafael. Eu amo o Rafael Teodoro. Por quê? Porque ele é o cara que quando eu tô viajando demais nas ideias, porque, gente, eu tenho, assim, às vezes eu tenho tanta criatividade para poder desenvolver as coisas, mas a gente não tem dinheiro suficiente para fazer tudo, né? E aí eu quero investir 1000 coisas, às vezes eu quero sacrificar uma viagem, uma coisa, e o Rafa era o cara, é o cara que chega e puxa assim o meu pezinho, bota no chão de novo e fala, ó, temos que ir com calma, temos que... foi o cara que equilibrou as finanças junto com o meu irmão da empresa.
O Rafa equilibrou as finanças, sabia o que tinha que investir, porque ele tinha experiência, entendeu? Dentro do mundo jornalístico, da comunicação. Então ali ele deu o pontapé, e ali Deus foi enviando pessoas para compor a nossa equipe, que aí foi quando a gente viajou para São Paulo, aí conheceu o Barró, e ali a gente teve um conhecimento muito bacana de produção, de rádio, de tudo, e hoje o Barró faz parte também do nosso grupo, entendeu? Que aí virou irmão, entendeu? Irmão. E as coisas foram se encaixando de uma forma onde Deus foi trazendo pessoas que iam estar com a gente para poder somar com todo o projeto que a gente estava, e as coisas começaram a andar, e todos aqueles desafios que a gente passou viraram inspiração para a gente poder construir coisas maiores. Então são pessoas que eu não posso deixar de agradecer. E outra coisa, o Sala Musical ele surgiu praticamente lá na clínica que eu trabalhava com a Andresa, que era uma grande amiga minha, que foi a minha primeira câmera. Ela, com o celular, ela gravou algumas coisas que eu precisei gravar dentro da própria clínica, no nosso horário de almoço. Ela e a Vânia, que é da Avila Estética, que é uma das nossas parceiras aqui também, que a gente trabalhava os três juntos, e viram o negócio nascer, as coisas começaram a crescer. E aí veio, por exemplo, a gente passou por momentos muito, muito complicados, onde eu tive o apoio integral da minha cunhada, que é a Andressa Silper, entendeu? Que hoje ela está mais afastada do Sala Musical porque está com um bebezinho, né? Sim. Mas ela foi sol a sol, da gente pegar a mala cheia de equipamento e andar em ônibus cheio, gente. Daqui do Rio, da Barra da Tijuca para São Gonçalo, para poder gravar. Sem recurso, sem dinheiro. A gente dividir um sorvete, você tá entendendo? Só para a pressão não cair. Mas ela estava ali junto, e o meu irmão ali botando em ordem o financeiro junto com o Rafael, a minha irmã Manu com hoje é esposo, antes era o noivo dela, que é o Daniel, que foram duas pessoas que carregaram muita bolsa pra gente, para cima e para baixo, para poder a gente gravar as coisas, para a gente poder ter luz, para tudo aquilo, porque eu sozinho não dava conta. Então a gente tinha uma equipe que era a família. Então a minha família foi algo que foi fundamental, e todo esse pessoal, a Sheila, que acreditou no projeto, e antes dela ter o bebê também, ela estava praticamente integral com a gente dentro do Sala Musical. A Sheila, a Andressa, o Paulo, a Manu, o Daniel, o Rafa, o Roberto, o Barró. Hoje a gente tem aqui dentro da nossa equipe a Tati, entendeu? Que comprou literalmente a briga também, o Léo Brasil e tantas outras pessoas que Deus tem enviado para somar com esse projeto, para que ele possa crescer. E eu não posso deixar de externar toda essa gratidão, porque o Newton sozinho não faz nada. Sim. Às vezes a pessoa vê o Newton no Instagram, vê o Newton na frente da câmera, mas existe um batalhão por trás que também chora junto, que ora junto, isso, que crê junto, porque eles estão vendo o que Deus está fazendo. Então, assim, para mim é algo muito incrível. O que eu tenho vivenciado é algo sobrenatural de Deus junto com Sala Musical. É importantíssimo você citar que as pessoas às vezes acham muito que sozinho, tem pessoas que acham que sozinho consegue tudo, e é importante as pessoas valorizarem a equipe, e eu acho muito, muito feliz da sua parte valorizar a equipe que está contigo. E eu queria que você deixasse uma palavra, uma palavra de motivação a um cantor que esteja, um grupo, ou um cantor, uma cantora que esteja começando hoje. O que você falaria para essa pessoa? O Newton, ligasse para você, o Newton, eu estou hoje em contrato com você. O Newton, eu estou querendo começar uma carreira. Como é que eu posso fazer para começar? O que você falaria para essa pessoa? Comece. Parece até brincadeira, mas é muito sério. Porque às vezes eu recebo muita gente. Eu até quero aproveitar esse momento e pedir mil perdões. Mil perdões, porque a gente recebe uma quantidade avassaladora
de mensagens. E assim, infelizmente, eu não consigo responder tudo. Não consigo. Tem momentos que eu vou dormir um pouco mais tarde para tentar responder o número máximo de pessoas, entendeu? Às vezes os nossos próprios amigos, até mesmo você, né, Carlos? Sim. Vai mandar alguma coisa até a respeito de música, de tudo, que a gente tem que tomar a decisão e às vezes eu só consigo responder no dia seguinte, né? Por conta de tanta coisa. Isso é lindo, porque a gente está vendo o crescimento do que está acontecendo, mas eu tento responder o número máximo de pessoas. E muitas das vezes as pessoas até mandam mensagem ou tentam ligar para poder perguntar, para poder pedir esse auxílio. Como é que eu faço para começar? E eu falo para você em casa. Você falou assim, qual a palavra que você usa para motivar? Eu vou ser um pouco mais incisivo de falar que eu não quero motivar você, eu quero te ativar, porque a pessoa motivada, ela precisa ser motivada o tempo todo, porque a motivação ela vai dar aquela queda, se não tiver ninguém para te motivar, você cai. O que a gente está vendo hoje é muita gente motivada, mas a gente precisa ativar, porque quando você ativa, você está ligado. Você continua seguindo. Então, para você ter esse olhar, para você ser ativado dessa forma, você precisa primeiro o seguinte, pensar, eu estou aqui, aonde você quer chegar? É o que a maioria das pessoas não pensam. Elas pensam no single que vai gravar hoje, no clipe que vai gravar hoje, mas se você chegar para ela e perguntar assim, fulano, aonde você pretende estar daqui a 5 anos? Ela não sabe. Muitas das vezes ela não sabe nem onde ela pretende estar daqui a um mês. Entendeu? E eu estou falando isso de carreira. Não é de viagem, de carro, não. É de carreira. Aonde você pretende estar daqui a 5 anos? O que você pretende construir? No Sala Musical, nós agora em 2022 completamos 6 anos. Eu planejei 30% do que eu estou vivendo hoje. Mas eu planejei. Eu não sabia que poderia ter um crescimento tão grande. Sim. Mas eu fiz um planejamento de 5 e de 10 anos. Quando você faz um planejamento de 5 e de 10 anos, ao longo dos anos você vai remodelando. Sim. Porque as coisas vão acontecendo. Quando eu planejei o salão... Isso aí. Que esse planejamento é quase que constante. É quase constante. Quando eu planejei o Sala Musical, era para o Ministério de Louvor local. Aí o negócio foi criando proporções que a gente agora quer começar a gravar programa Sala Musical em estados diferentes. Presencial. Aí, ó, inédito para você aqui, Carlos Beneleu. Sala Musical, quem sabe aí na sua terrinha a gente vai chegar aí. Então a gente quer fazer isso. Entendeu? Então, para a gente poder fazer, a gente vai fazendo esse planejamento. Porque eu não posso falar assim, dar na minha cabeça agora, vamos gravar semana que vem. Não, eu já tenho que pensar daqui a um ano qual o programa que eu quero fazer. Entendeu? Como vai ser, estrutura, financeiro, patrocínio, tudo. Então requer um grupo de coisa e um grupo de gente para pensar com você. Porque eu tenho uma ideia e solto a ideia. Então o pessoal vai chegar e vai falar, tem que fazer isso, aquilo, outro. Ó, você não pensou no câmera, você não pensou na equipe, você não pensou no almoço, na janta, você não pensou na despesa para chegar, avião, ida e volta, hospedagem. Então tudo isso a equipe pensa e você já tem que botar. Para quando é esse programa? Para daqui a um ano. Então você já pensa qual o patrocinador, porque quando você vai atrás de patrocinador, você sabe por que muitos dos nossos colegas não conseguem patrocinadores? Eles não conseguem patrocinadores porque muitas das vezes o patrocinador chega, e eu falo isso por experiência própria, o patrocinador chega e fala assim, você precisa de quanto? Eu preciso de 30 mil para esse projeto, para essa temporada. Aí ele vai perguntar, o patrocinador ele não vai te dar 30 mil, ele quer saber em que você vai gastar. E o retorno que ele vai ter disso. Então, quando você chega, não, porque eu estou pensando em... Não, você tem que chegar com tudo pronto. Tem que descrever ali uma receita de bolo. Eu preciso aqui disso para hotel, para comida, para câmera, para hospedagem. Eu vou para tal lugar, vou gravar tantos programas aqui, para ele poder entender o projeto. Ele não vai sair largando. Então, que muitas das vezes a gente não consegue patrocinadores por não ter essa estrutura. Que não é fácil. Eu, Newton, não sei desenvolver o projeto, mas tem o Léo Brasil, que é produtor cultural, que escreve. Entendeu? Então, eu não sei. Eu vou passar minha ideia e ele vai lá e vai passar para o papel. Vai ser aprovado pela TV ou por onde for que a gente for levar o projeto. E ali a gente vai adequando. Então, tudo a gente precisa pensar a longo prazo. E não só agora. Quando eu penso só agora, eu vou ser só motivado agora. Então, o que eu quero falar para você? Para você ser ativado hoje,
pense na sua carreira daqui a 5 anos. Mas você tem que dar um start, tem que começar. Não tenho dinheiro para gravar um cover bem produzido? Começa com o teu celular. Hoje todo celular grava em 4K. Pelo menos em HD, os mais antigos já gravam. Então já começa ali gravando e você vai melhorando aos poucos, porque aí você encontra um patrocinador, alguém, como eu vou atrás de patrocinador, gente, ninguém me conhece, não sei o quê. Meu amigo, os mercadinhos aí do bairro onde você mora, os microempresários, não pense que quem vai te patrocinar agora é a Nestlé. Vai chegar o tempo que grandes empresas como Nestlé e Coca-Cola vai te patrocinar. Mas você tem que começar com o mercadinho do lado, que vai te patrocinar com R$100 para você impulsionar o vídeo que você gravou. É por isso que as pessoas não conseguem, porque você tem que começar com quem está ali à tua vista. O dono da padaria, o seu Zezinho lá da padaria, ele pode te dar 50. Você fala da padaria dele, bota lá na descrição do vídeo, bota ali o mercadinho do lado que deu mais 50, quando você vê, você fez 1.000. E aí você consegue fazer um patrocínio, começar a crescer. Quando você cresce, aí você já consegue um mercado maior. Aí você já consegue uma outra empresa que é um pouco maior. E ali ele vai vendo o teu desenvolvimento e você vai tendo patrocinadores. Mas você tem que começar. Se você não começar, você não vai conseguir patrocinador, crescer, entrar em gravadora, produzir clipe, single, nada disso. Então, inicie. Você precisa iniciar. Entendeu? Iniciar e mostrar. Hoje tudo digital. Então, eu tive conversando há pouco tempo com um rapaz que ele queria gravar música, single, clipe, mas ele falou que não gostava de rede social e ele nem rede social tinha. Aí ele falou assim: eu tô com X de dinheiro para poder gravar um clipe, não sei o que, aquilo outro. O que você acha? Eu queria a sua ideia. Aí eu cheguei para ele, e eu vou falar isso para você que está assistindo também. Eu cheguei para ele e falei assim: amigo, você é casado? Sou casado. Você tem filho? Tenho. Falei: você já viajou para o Nordeste? Nordeste é maravilhoso. Eu amo o Nordeste. Aí ele falou assim: nunca viajei. Eu falei assim: então, sabe o que tu faz? Pega esse dinheiro e faz uma viagem com a tua família. Você sabe por quê? Porque dessa forma você vai ter memórias boas do que você fez com a tua família. Porque às vezes você vai pegar esse dinheiro e investir numa coisa que não vai ter retorno nenhum. Por quê? Porque você não se olhou como artista. Mas eu não sou artista, eu sou um adorador. Sim, você é um artista. Se você desenvolve uma arte, você é um artista. Se você é um pintor, se você é um cantor, isso é arte. Então você é um artista. Então se você não tiver a mente de você ter que estar nos stories, de você estar produzindo conteúdo para o Instagram, que é onde as pessoas estão te seguindo, estão te olhando, não adianta você gravar uma música, porque não vai ter alcance nenhum. Já é difícil você fazendo tudo isso, você imagina sem você fazer. Então, essa é a minha palavra. Comece e seja constante. Não pare. Tem que ser constante, gente. Não adianta você começar com força, vai dizer que nem as pessoas, quando eu entrei no gospel, falaram: é fogo de palha. Começa com tanta força, daqui a pouco murcha. Vai ter muitos desafios, como eu passei por muitos desafios e passo até hoje por muitos desafios, mas a gente vai vencendo cada desafio para a gente poder alcançar algo maior. Isso aí, aquela mentoria gratuita, né? Mentoria, depois eu vou deixar o Pix aqui, tá? Deixar o Pix, isso aí. A gente está caminhando aí para o final desse episódio, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e te agradecer. Te agradecer, porque já tem um pouco mais de um ano que eu faço parte da Blessed, da agência Infinity, e eu tenho visto o que Deus tem preparado para mim, né? E uma das grandes riquezas nessa caminhada foi ter te conhecido. Amém. Porque você apostou no meu talento, no que eu poderia fazer. Aquelas loucuras gospel, né? Quem convive comigo sabe o quanto eu sou louco. Exatamente. E isso tem sido muito importante para mim. Eu queria aproveitar esse episódio para te agradecer, porque eu tive a ideia desse podcast e quando eu mostrei para vocês o projeto, você comprou a ideia logo. Que foi uma ótima ideia. Também outros projetos, inclusive o famoso sambão que está chegando aí, né? E assim,
o Pai Nosso, que para mim foi Um divisor de águas. divisor, porque eu sempre quis fazer, mas nunca tinha coragem, precisava de alguém para... Mais louco, né? Mais louco do que eu, para poder me motivar, né? Me ajudar a ter forças para poder fazer esse trabalho. E eu quero aproveitar para te agradecer, tá? Que Deus te abençoe cada vez mais, que cada vez mais as pessoas consigam entender e enxergar a pessoa importante que você é nesse meio. Na realidade, eu é que tenho que agradecer você, sabe por quê? Porque você nos deu, pra gente na empresa, a oportunidade de ser moldado. Porque o que a gente encontra no nosso caminho, como agência, como empresa, muitas das vezes é o seguinte: artistas que eles chegam e eles precisam ser trabalhados, mas eles não aceitam ser trabalhados. Porque como o mundo digital é muito rápido, eles acham que da noite para o dia você alcança um resultado. E a gente precisa construir carreiras. E uma coisa que eu tenho falado, inclusive eu participei há pouco tempo de uma reunião com alguns empresários do ramo da música, e a gente falou, e eu falei da seguinte forma: eu falei que hoje nós temos criado desenvolvido e trabalhado com artistas de um single só. Um artista que explode uma música e depois ele some no mapa e você nunca mais escuta falar dele. Sim. A gente não está criando um artista de carreira, como a gente vê aí, que lindo. O Grupo Logos com 40 anos, Shirley Carvalhais com 45, Cassiane com 40, Cristina Mel com 30, e aí se eu errar a data não tem problema, depois você sabe que são acima de 20 anos, aí Bruna Carla acho que 20, 25 anos. Então são artistas que construíram durante esse tempo uma carreira sólida. Podem não estourar mais músicas, mas eles são constantes, eles estão numa linha que equilibrou. Entendeu? Sim, sim. E a gente está sentindo essa necessidade de construir artistas sólidos, que construam uma carreira linear, que ele possa crescer. Sim. Entendeu? E não... Continua? E não um artista que lance somente uma música e ele suma do mapa. Então isso é muito importante. E quando você entra e dá a liberdade da gente pensar junto com você a ideia, e você fala assim, ó, eis-me aqui, vamos criar juntos. Então isso é muito importante para a gente. Então toda a sua evolução a gente agradece, porque, querendo ou não, a gente só pode fazer alguma mudança ou apostar em algo novo se o artista aceitar. Sim. Se ele fala, não é isso que eu quero, não foi o que Deus me falou, não é, a gente não pode ir além. Então, a gente que tem que agradecer, porque você entrou na empresa de uma forma, a gente olhou, e quando você entrou, eu já pensei em você lá na frente, que é o que estamos construindo hoje, nessa caminhada. E você, quando eu falei para você, olha, eu sou meio louco, eu tenho umas ideias, você aceita? E você falou, eu aceito. A gente falou, então vamos lá, porque vamos colocar essas ideias loucas para funcionar. Eu penso da seguinte forma: se você faz contato com alguém que possa te ajudar e você não está disposto a ouvir essa pessoa, então é melhor que você fique sozinho, né? Justamente. Então, se você tá fazendo contato com essa pessoa e você sabe que essa pessoa pode ajudar, o que ela te falar, você tem que dizer sim sempre, entendeu? Porque, assim, existe alguma... eu acho que é melhor fazer... O que você acha? Entendeu? A gente sempre tem que perguntar para a pessoa que conhece, entendeu? Você chega num trabalho, num ambiente de trabalho, onde você não conhece nada e ninguém. Aí a pessoa vai chegar para você e vai falar isso, você não vai confiar? Então, assim... a gente tem que se comportar sempre assim. Eu penso dessa forma. E aí, quando você se comporta dessa forma, você passa por desafios, porque nada é fácil. Sim.
A pessoa tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência disso, que nada é fácil, mas que você não está trilhando aquele caminho sozinho. Sim. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não só está vendo o que está ali, mas não sabe o quanto você está batalhando por trás para poder conseguir outros caminhos. Exatamente. E aí é isso que traz uma certa ansiedade. E aí o que a pessoa faz? Vou sair, vou largar. E aí começa a pular de galho em galho até a hora que ele para, porque ele começa, não tem resultado aqui, não tem resultado aqui, não tem resultado aqui. Mas na realidade, o erro não são das produtoras, mas é do cara que não teve paciência. Porque, amigo, desculpa te falar, com todo o dinheiro que você tiver, com 1 ano você não vai conseguir carreira. Mas Gessé conseguiu em 2 meses, ele explodiu com a música Alívio. É 1 em 1 milhão, é uma loteria, entendeu? Deus prometeu para ele e prometeu para todo mundo, mas pode ser que o teu momento não seja esse agora. Sim. E aí você vai esperar em casa sentado? Entendeu? Então, assim, tudo é uma maneira com que você vai trabalhar. Eu não tenho dinheiro para investir dessa forma, mas também não justifica você parar. Entendeu? Não tenho dinheiro para poder investir na minha carreira. Se você ainda não tem, eu te dei agora uma mentoria de graça. Entendeu? Poxa, no bairro onde você mora, as pessoas querem ser conhecidas no Brasil, mas não são nem conhecidas na própria igreja. Os próprios membros da sua igreja não sabem quem você é. Como é que você quer ser conhecido no Brasil se nem no bairro onde você mora sabem quem você é? Então não tem como você ser conhecido no Brasil se a tua igreja não sabe quem você é, se o teu bairro não sabe quem você é. Então você tem que começar a fazer um trabalho local antes de expandir, porque senão você não tem como expandir. É a pessoa que vai correr na praia, aí começa a correr, começa a ficar cansada. Aí tem aqueles que param para descansar. Tem os outros que simplesmente começam a andar. A andar ele não para, não está no mesmo lugar, ele continua andando. Porque se ele parar, ele vai desistir. Vai desistir. E vai aparecer vários motivos para ele desistir. E um desses motivos ele vai aceitar. Entendeu? Então, assim, queria agradecer muito a sua presença aqui. Queria que você deixasse as suas redes sociais, porque como se ninguém te conhecesse, né? Tem muita gente que não me conhece não, tá? Muita. Então, gente, me segue aí, por favor. E olha que não falta rede social aí, né? Gente... Em todas as redes que você quiser me encontrar, é simples. @Newton Barros. Em tudo. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tumblr. E aí vai. Todas aquelas redes aí que você tiver, todas são iguaizinhas. @Newton Barros. N-I-W, tá? O W aí, tá, gente? Não esquece, não. Newton Barros. Você vai poder encontrar a gente aí. Também, se você quiser alguma informação, alguma coisa, você pode entrar em contato com a agência Infinity, aqui no Rio de Janeiro, que é 21, né? Quem tá fora do Brasil, mais 55, que é o código do Brasil, né? 21 Rio de Janeiro, 980 24 51 29 é o nosso telefone. Ou então, você quiser marcar de conhecer, né, a empresa também, você pode marcar nesse mesmo telefone. Tenho certeza que a Tati vai te atender com muito carinho, entendeu? Vai servir um cafezinho para você aqui também, entendeu? E vai ser muito bacana, tá bom? Então, muito obrigado, Meneleu, por essa participação, por a gente poder dividir um pouquinho dessa experiência, do que Deus está fazendo e do que Ele vai fazer muito mais. Nunca esqueça, a gente precisa valorizar os pequenos começos, porque quem é grande hoje foi pequeno ontem. Sim. Então nunca desvalorize quem está começando, porque hoje você pode desvalorizar quem está começando, e essa pessoa que está começando hoje, amanhã ser o maior nome da música gospel. Então nunca despreze, sempre tenha o olhar igual para todo mundo. E eu tenho certeza que é o olhar que Jesus tem. Então quando você tem esse olhar, não tem por que Deus não prosperar o teu caminho, a tua vida, a tua família, a tua empresa e o teu ministério. Amém. Muito obrigado pela sua presença, Newton Barros. E esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast, já reforçando para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e o seu comentário, e até o próximo episódio de Papo com Menê Podcast. Deus te abençoe.